Olá, meu nome é Cassiana, eu sou do canal Tenha Medo e vou contar uma história baseada em fatos reais. O fantasma do tio Oscar. Essa história aconteceu com a minha mãe e também comigo, porque eu era pequena, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe, ela era católica e ela acabou aceitando o evangelho na igreja de Nova Vida. Então ela passou a frequentar a igreja de Nova Vida. E lá ela conheceu uma senhora que morava perto da nossa casa, chamada Helena. E essa senhora tinha uma facção na casa dela, nos fundos da casa dela. Ela tinha uma facção de roupas. Então, minha mãe, como costureira, minha mãe trabalhava numa fábrica. Então, minha mãe optou por trabalhar com ela, porque era mais perto de casa, assim, minha mãe podia cuidar de nós, de mim e da minha irmã. Então, assim, praticamente as duas viraram irmãs, porque eram unha e carne, eram muito amigas. Então, aconteceu que o marido dela, o senhor Oscar, ele trabalhava na antiga Manchete. Ele começou a passar mal, muita dor de cabeça, e ele tomava analgésico com cerveja. Ele não era católico, não era evangélico, não era nada. Dizia ele que não acreditava em Deus. Deus não existia. Então ele começou a passar muito mal, começou a ter desmaio, e tiraram a radiografia e descobriram que ele, fizeram alguns exames também, e descobriram que ele tinha um tumor. E já estava em estágio muito avançado, não poderia operar, nem poderia tratar, porque estava em estágio terminal. Aí ele começou a ter demência, parou de andar, foi 3 meses só, ele foi embora. Então essa dona Helena ficou aborrecida porque ela chamou o pastor da igreja para estar no enterro, celebrando, fazendo o enterro do marido e tudo, e ele não compareceu. Então ela ficou muito chateada, saiu da igreja. E ela chamava muito pelo tio Oscar. Chamava Oscar, saudade de você. Ela tinha 2 filhos, um que morava bem afastado da casa dela, trabalhava em um banco, e tinha uma filha que tinha 2 filhos pequenos, morava perto da casa dela. E passou um tempo, começou a acontecer coisas estranhas, copo se quebrava, ou a torneira abria, geladeira, ela chegava, a geladeira estava com a porta aberta, passos pela casa, porta se abrindo, sem ter corrente de vento. E o fato assim, mais estranho que a minha mãe conta é que quando dava 6 horas da tarde, em ponto, que era o horário que ele estava chegando em casa para estacionar o carro, os cachorros começavam a latir como se tivesse chegando alguém. E quando dava 8 horas da noite, a televisão ligava, que era o Jornal Nacional, que ele fazia questão de assistir toda noite, ele assistia o Jornal Nacional. Então dava aquele horário, não me lembro se era 8 horas, não me lembro qual era o horário. A televisão ligava sozinha, e a televisão não era aquela TV de controle, era aquela TV colorida antiga. E as máquinas foram começando a costurar sozinha, as meninas foram começando a ver vultos, ficaram com medo, que ela tinha várias máquinas, várias meninas que trabalhavam para ela, começaram a sair, começou a esvaziar e começou a parar o trabalho, né, encalhar o trabalho, os homens começaram a procurar outras pessoas, e a minha mãe foi a última pessoa a ficar com ela. E minha mãe falava para ela, volta para a igreja, e ela não queria voltar.
E uma noite, minha mãe estava terminando de arrumar as máquinas e minha mãe escutou, tinha uma escada de ferro, tipo caracol, ia pro terraço da casa dela. Minha mãe ouviu alguém descendo, como se fosse alguém bem pesado, um homem, né? Porque ele era grande, ele era forte, alto, forte, não era gordo, mas era um homem bem alto e de um porte bem forte. E minha mãe olhou pelo canto do olho assim, mas não viu ninguém. Então, a partir desse dia, minha mãe falou: eu vou parar de trabalhar com ela. Aí chegou pra ela e falou que não ia mais trabalhar, que estava precisando de ganhar dinheiro, e se afastou um pouco, mas continuou indo. E a minha mãe teve certeza que não era ele quando ela chegou pra minha mãe e falou: olha, o Oscar me contou que meu filho vai morrer. Nosso filho vai morrer, ele vai levar nosso filho e ele vai levar um tiro na cabeça, vai morrer. A minha mãe falou pra ela: olha, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Você procura, se você não quer mais ir para a igreja, procura um centro espírita, procura saber se esse espírito realmente é o seu Oscar. Aí ela: não, ela não aceitava. Aí foi ela que se afastou da minha mãe. E a filha dela também chegou a se afastar dela, porque a filha dela contou pra minha mãe que via muita coisa, via muito espírito, via muito vulto, via o pai dela sentado, sentia o cheiro do cigarro, como se alguém estivesse abrindo a garrafa de cerveja, com aquele barulhinho. Então, ela chegava a escutar isso, e ela, com duas crianças pequenas, ela ficou com medo e se afastou. Realmente o filho dela faleceu, trabalhava num banco, teve um assalto e o filho dela levou um tiro, ficou algum tempo no hospital, levou um tiro na cabeça, ficou um tempo em coma, depois faleceu. Passado algum tempo, as irmãs iam sempre na casa dela, procuravam por ela, e um dia ela contou para minha mãe que ele vinha dormir com ela. Dava 10 horas da noite, como o seu Oscar fazia, ela ia deitar primeiro, né? Ela levantava primeiro que ele, e ele abria a porta e se deitava. Ela sentia alguém deitar na cama do lado dela. E minha mãe conversava muito com ela, falava: Helena, se você não quer ir para a igreja, vai no centro espírita, procura saber disso direitinho, isso não tá certo. E ela não aceitava. Então, teve uma vez que ela chegou também a comentar com minha mãe que teve relações sexuais com ele. Ele transou com ela. E o absurdo disso tudo foi ele falar que ia levar um dos netos. Aí a filha dela ficou apavorada, correu para a igreja, na época era o começo da Igreja Universal, correu para a igreja e se filtrou na igreja, e muita oração, se batizou, e levou o marido. E aconteceu que ela foi ficando insana, cada vez mais insana, cada vez mais insana. Os cachorros foram morrendo inesperadamente, e ela tratava muito bem dos bichos. E porque justamente os cachorros eram do seu Oscar, e os cachorros foram morrendo, e a filha dela foi ficando com medo e chamou a família dela, que morava em outro estado, para vir buscá-la. E a família, depois assim dela passar por uma avaliação psiquiátrica, levaram ela embora. Mas ela continuou assim, ela ligava para minha mãe, e aí um dia ela falou assim, que o Oscar tinha falado que ela ia morrer de câncer. Ela continuou, ela levou junto o espírito com ela. E que todos que moravam naquela casa, todos que procurassem morar naquela casa, que comprassem aquela casa ou alugassem, nunca ia para frente. E que ela ia morrer de câncer. Realmente, ela teve um câncer no seio, tirou, amputou o seio, passou para o outro seio, e ela não resistiu e faleceu. E a casa dela era a casa mais bonita da rua, era toda azulejada, era linda. Hoje tá como uma
casa mal assombrada, as pessoas ficam ali 2 meses e saem. E sempre uma placa, aluga-se ou vende-se. Ninguém sabe o mistério. A casa da filha dela também se mudou, também está abandonada. Há pouco tempo botaram uma placa de venda-se, só que já tinham colocado uma antes e acho que tiraram, rasgaram. Eu sei que as 2 casas estão abandonadas. As pessoas dizem que 6 horas, às vezes, passam ali e escutam um cachorro latindo. Só que não tem ninguém morando lá, né? Escuta a porta batendo. A vizinha mesmo aumentou o muro porque não aguentava, né? Barulho de máquina, essas coisas assim. Então, é uma história bem cabulosa, bem apavorante mesmo, né? E espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dê um joinha, postem seus comentários, mandem para mim os seus contos, suas experiências pessoais, e se inscrevam no nosso canal. E até breve, lembrando sempre, tenha medo.